Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o Rede TV News. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro anuncia reajuste salarial de 33% a professores da educação básica. 1.700.000 profissionais serão beneficiados. Na tentativa de conter a alta dos preços dos combustíveis, os estados prorrogam o congelamento do ICMS. E você vai ver também. No norte fluminense, um homem é preso em flagrante depois de agredir e atirar na própria advogada. Rio de Janeiro, 40 graus com sensação de 48. Em São Paulo, como as pessoas que moram nas ruas enfrentam as altas temperaturas do verão. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, prorrogou o congelamento do ICMS sobre os preços dos combustíveis. Essa decisão foi unânime entre os 27 secretários de Fazenda dos estados. A decisão é mais um esforço na tentativa de conter a alta no preço dos combustíveis. O ICMS, que é o imposto estadual, é calculado com base no preço médio ao consumidor final. Desde novembro do ano passado, essa base de cálculo não é alterada. Com a decisão de hoje, o congelamento será mantido por mais 60 dias. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ICMS corresponde a 27,5% do preço da gasolina, 13,5% do diesel e 12% do preço do etanol. Muito difícil, não dá para completar o tanque não. Nem vim todo dia para o trabalho de carro. O combustível está sempre subindo. E a gente não escapa, a gente tem que abastecer o carro porque para poder ir trabalhar, para poder fazer suas necessidades de todo dia. Então, eu acredito que esse congelamento por 2 meses vai ser muito bem-vindo. O governo federal prepara uma proposta de mudança na forma de cobrar os impostos federais sobre o diesel e a gasolina. A proposta de emenda constitucional deve ser encaminhada ao Congresso no mês que vem, depois do recesso parlamentar. A expectativa é que o texto proponha um dispositivo que autorize o governo a reduzir ou até zerar temporariamente os tributos quando o valor dos combustíveis atingir um certo limite. O Banco Central anunciou que o sistema de valores a receber só deve voltar a funcionar no dia 14 de fevereiro. De acordo com o banco, o sistema está sendo ampliado para atender a todos com mais estabilidade e segurança. A ferramenta, que permite que cidadãos e empresas consultem valores esquecidos em bancos, começou a funcionar na última segunda-feira, mas não suportou a grande quantidade de acessos. Segundo o Banco Central, cerca de 8 bilhões de reais estão parados em contas bancárias pelo país. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica. Nas redes sociais, o presidente afirmou que esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da Lei do Piso e vai beneficiar 1.700.000 professores. Pela lei do magistério, o reajuste depende do valor por aluno do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O aumento de 33,24% corresponde a mais de 3 vezes a inflação do ano passado, que ficou em 10,06%. Com isso, o piso passa de R$ 2.888 para R$ 3.845. E o presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Brasília de uma missa pelo 7º dia da morte da mãe dele, a dona Olinda Bolsonaro. A cerimônia pequena aconteceu na Catedral Militar Rainha da Paz e foi celebrada pelo arcebispo militar Dom Fernando Guimarães. O Papa Francisco enviou uma mensagem de pêsames ao presidente. O pontífice destacou que Dona Olinda deixou um belo testemunho cristão no desempenho de sua missão familiar. Minas Gerais bateu mais um recorde de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Hoje, o governo do estado anunciou que na próxima semana vai aplicar a 4ª dose da vacina contra a doença em imunossuprimidos. Na volta do isolamento após testar positivo para a Covid-19, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, falou da importância de já ter tomado 3 doses da vacina. Ele teve apenas sintomas leves da doença. Se não tivesse, com toda certeza,
poderia ter tido muito mais complicações. Aqui em Minas Gerais já foram aplicadas mais de 37 milhões de doses. Segundo a Secretaria da Saúde, 87% da população acima de 12 anos recebeu pelo menos 2. Já 2,5 milhões de pessoas não completaram o esquema vacinal. Importante, eu acho que a segurança não é só para a gente, né, para as pessoas que convivem com a gente e tal. O estado registrou quase 35 mil novos casos de Covid, novo recorde em 24 horas. Na capital, Belo Horizonte, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e de unidade de terapia intensiva destinados a pacientes com coronavírus está acima de 80%. Em 2021, cerca de 3% dos infectados precisavam de internação em CTI. Agora menos de 0,1%. Já o número de mortes por Covid em uma semana no estado caiu de 2.677 no pior momento para 87. Nos últimos 15 dias, mais de 700 municípios mineiros não registraram óbitos pela doença. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em pessoas com alto grau de imunossupressão. A imunização vai começar na próxima segunda-feira. Em Pernambuco, as medidas restritivas para conter o avanço da Covid foram prorrogadas até o dia 15 de fevereiro. A decisão foi anunciada hoje. Até 15 de fevereiro, permanecem em todo o estado de Pernambuco as restrições com relação à capacidade de público e apresentação do passaporte vacinal para entrar em bares e restaurantes, além de eventos sociais e culturais. O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, destacou que, apesar da queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave, há uma preocupação com o avanço da variante Ômicron. O governo do estado também anunciou o auxílio carnavalesco 2022 no valor total de R$ 6.300.000. A expectativa é que cerca de 750 grupos culturais, além de artistas e categorias profissionais, recebam o benefício. No entanto, o projeto de lei ainda precisa passar por aprovação na Assembleia Legislativa. O piso do auxílio é de R$ 3.000 e o teto de R$ 30.000. O auxílio emergencial terá direito todos os artistas, grupos, agremiações que foram contratados pela Impetu e pela Fundarte nos anos de 2018, 2019 e 2020, durante esse ciclo carnavalesco desses anos. A decisão sobre a suspensão ou não do feriado de carnaval no estado ainda não foi anunciada. Em Altinópolis, no interior de São Paulo, um bebê de apenas 6 meses foi vacinado por engano com uma superdosagem da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O repórter Guilherme Lopes está chegando aqui com a gente. Ele tem as informações sobre esse caso. Guilherme, conta pra gente o que aconteceu e como é que está esse bebê. Olá, Mauro. Boa noite a você e a todos ligados com a gente. Pois é, de acordo com a Prefeitura de Altinópolis, a técnica de enfermagem que atendeu a bebê na unidade de saúde acabou confundindo o frasco da vacina pentavalente que a bebê iria receber com o imunizante da Pfizer destinado a adultos. Com isso, a menina acabou recebendo o equivalente a 6 doses do imunizante contra a Covid-19. A técnica de enfermagem só percebeu o erro quando foi descartar o frasco. Aí, imediatamente, ela avisou a mãe da criança e também comunicou às autoridades de saúde do município. A bebê teve que ser internada. Ela teve febre, inchaço na perna e os exames apontaram alterações no sangue. No entanto, felizmente, essa criança está bem. Ela ficou 3 dias internada e já recebeu alta. Esse caso aconteceu só no dia 17, foi divulgado só agora, nesta quarta-feira. A Prefeitura de Altinópolis informou que instaurou um procedimento para apurar o erro e saber das responsabilidades e que também uma equipe de saúde do município está acompanhando a bebê periodicamente. Guilherme Lopes para o Rede TV News.
Obrigada, Guilherme. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil. Aqui no nosso telão, os números de hoje. A gente vê aí que 164.260.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 77% da população. 149.542.000 pessoas tomaram a segunda dose no país, o que dá aí 70% da nossa população. E mais de 44 milhões, ou seja, 21%, tomaram a dose de reforço. No total, são 358.786.825 doses de vacinas aplicadas em todo o Brasil. E agora a gente vê os estados que mais vacinaram com a segunda dose da vacina do imunizante. A gente tem aí São Paulo com 79,81%, Piauí com 76,6% e Minas Gerais com 73,89%. E olha só, diante da alta de casos por Covid-19, os asilos e as casas de repouso voltaram a aumentar as restrições sanitárias para prevenir novos surtos e óbitos entre os idosos. Contato com a família agora só se for assim, por videochamada. Os protocolos de saúde voltaram a ser intensificados nos lares de idosos em São Paulo por causa do aumento no número de casos de gripe e de Covid. Entre as principais medidas adotadas estão a proibição de visitas e também o revezamento de locais dentro do asilo para evitar aglomeração. Esta casa de repouso, na zona oeste de São Paulo, possui 34 hóspedes e nenhum caso de Covid até o momento. Mesmo assim, de uns dias para cá, a limpeza dos espaços foi intensificada e a fisioterapia e as atividades de recreação passaram a ser feitas individualmente. Agora, a temperatura e saturação dos idosos é checada de 2 a 3 vezes ao dia. E se alguém apresentar algum sintoma, todo mundo é isolado imediatamente. O hóspede apresentou qualquer sinal, a gente isola ele, isola todos os outros da casa. Testa esse inicialmente que está com sintomas, mas mesmo assim mantém os demais isolados para verificar se não vai haver o aparecimento dos sintomas em algum outro hóspede. A gente precisa ter esse tempo de segurança, de isolamento para poder depois fazer as liberações. E essa prevenção faz todo o sentido. Segundo dados do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, 30% dos pacientes no atendimento emergencial por Covid têm entre 60 e 79 anos. 48% das pessoas internadas em leitos de UTI por causa da doença também se enquadram nessa faixa etária. Por isso, a importância de respeitar os protocolos sanitários, mesmo depois de já ter tomado a dose de reforço da vacina. Nós ainda estamos nessa fase muito delicada, muito preocupante. Os idosos geralmente já contam com as 3 doses de imunização, de vacinas, mas mesmo assim, todos os cuidados devem ser mantidos para que eles não se infectem, porque mesmo vacinados nós não sabemos o efeito que a Covid-19 terá em pessoas idosas que fazem parte desse grupo de risco com grandes comorbidades. E quer saber como essa turma toda se sente com todos esses cuidados? A dona Paula responde. Protegida, antes de mais nada. E tem mais gente se protegendo com o avanço da variante Ômicron e também por causa do surto de gripe. Muitas empresas e escritórios estão optando por voltar a manter os funcionários em home office. Recepção vazia, escritórios vazios, assim como a sala de reunião, de treinamento e atendimento. Não tem ninguém. Ao mesmo tempo, está todo mundo trabalhando sim, mas de casa. Só está aqui a Madalena, que é a voz de comando da empresa. A gente tem reuniões diárias, individual ou coletiva, a gente vai definindo durante o período. Nós temos um sistema que nos ajuda muito, então tudo que é feito home office, eu tenho como acompanhar via sistema, a gente consegue acompanhar a evolução de todos os nossos clientes, então ficou bem mais fácil.
Aqui os funcionários chegaram a voltar mesmo para o trabalho presencial em dezembro, mas com o avanço nos casos de gripe e Covid de lá para cá, a gestão da empresa decidiu por retomar o home office. Ao todo, são 28 colaboradores que receberam o suporte necessário para trabalhar de casa. Rosinei é gerente de relacionamento da empresa e já se acostumou a resolver tudo de forma virtual. Eu acredito ser muito mais seguro, considerando que o trabalho ele flui da mesma forma. A empresa nos deu todo o respaldo necessário, como material, cadeira, notebook, material de papelaria e todo o respaldo necessário para que desenvolvesse o trabalho de uma forma normal, como se fosse na empresa. Na startup do Rodrigo também está todo mundo trabalhando de casa desde o período entre o Natal e o Réveillon. Era para retomar a rotina presencial agora em janeiro, mas ele teve algumas surpresas logo no início do ano. 20% dos nossos colaboradores voltaram com algum tipo de doença infecciosa, então foi influenza, Covid e até infecção alimentar. E nós decidimos então prorrogar o home office, as pessoas estavam pelo menos com o notebook e a nossa estrutura é toda em nuvem, então isso foi possível. Por enquanto, tanto o Rodrigo quanto a Madalena ainda não têm uma previsão de quando os funcionários, mesmo vacinados, possam voltar ao trabalho presencial. A decisão vai depender da evolução nos índices da saúde. Assim que melhorar tudo, que o cenário estiver mais propício, a gente volta. Até lá, todo mundo home. Vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 22 milhões e 98 mil recuperados da doença. 2 milhões e 41 mil pacientes continuam em acompanhamento. E desde o início da pandemia, 625.085 pessoas morreram de Covid-19 no país. 2 homens foram presos no ABC Paulista tentando sacar parcelas do auxílio emergencial de caixas eletrônicos usando cartões clonados. As câmeras de segurança flagraram o homem de camisa listrada e o outro de vermelho no interior da agência da Caixa Econômica Federal, no centro de São Caetano do Sul. Policiais militares em patrulhamento pela região foram avisados e conseguiram prender os dois. No carro usado por eles, havia cerca de 60 cartões do Programa Federal para Auxílio de Famílias Carentes. Os suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal na capital paulista, onde o caso é investigado. 3 pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava o chamado golpe da maquininha. A quadrilha atuava nas imediações da rodoviária Novo Rio. Os suspeitos abordavam passageiros que desembarcavam no terminal, oferecendo as viagens. De acordo com os agentes, os estelionatários adulteravam máquinas de cartão para que as vítimas pagassem valores muito maiores do que os reais nas corridas de táxis, carros por aplicativo e veículos não credenciados. Os motoristas utilizavam adesivos nas telas das maquininhas para que os passageiros não visualizassem o valor digitado. Eles colocam esse adesivo no visor e digitam o valor que eles querem. Geralmente, por exemplo, uma corrida que dá R$45, eles colocam 2.045, né? E assim não aparece o primeiro dígito e aí eles dão o golpe nas vítimas. A quadrilha também clonava os cartões das vítimas. Na ação, os agentes verificaram ainda que muitos motoristas não possuem autorização para atuar. 3 pessoas foram presas. Segundo a polícia, João Vitor Andrade confessou que cobrava até R$1.500 a mais pela corrida. Sabemos que há vários outros motoristas envolvidos. Por isso eu peço atenção à população, à sociedade que for pegar esses, né, que prefira os carros credenciados, não ande nesses carros particulares que fazem esses serviços de transporte alternativo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho. Ele é ex-vereador e fundador da principal milícia do estado, a chamada Liga da Justiça. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por extorsão. De acordo com as investigações, Jerominho cobrava propina para que motoristas de vans pudessem operar na região comandada pelo grupo em 2005.
O ex-vereador já cumpriu pena por outros crimes entre 2007 e 2018. Segundo a polícia, o grupo comandado por ele é responsável por homicídios, extorsões e comércio irregular de água e gás na região oeste do Rio. A defesa de Jerominho disse que a prisão é ilegal porque ele já cumpriu a pena. Em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, uma advogada foi baleada por um cliente dentro do próprio escritório. Ele não queria pagar os honorários da profissional. O homem entra com uma mochila dentro do escritório da advogada. Segundos depois, saca a arma e aponta para a mulher que se levanta da cadeira. Ela se defende e luta com o suspeito para desarmá-lo. É possível ver o momento em que ele acerta com um chute a cabeça da mulher. Nayara Gilda Gomes, de 27 anos, foi atingida por 4 disparos que acertaram as mãos. O homem devia R$ 160 mil em honorários, mas tentou revogar a procuração para não precisar fazer o pagamento. Nayara está internada e o quadro de saúde é estável. O criminoso foi preso em flagrante. Uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal terminou com a prisão de pai e filho que transportavam R$ 1,5 milhão em drogas no interior de Minas Gerais. A apreensão ocorreu próximo a Uberaba, onde a droga seria distribuída. A caminhonete que era roubada estava lotada com tabletes do entorpecente. No total, foram encontrados 700 quilos de maconha, além de 5 quilos de haxixe. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos de 54 e 37 anos confessaram que buscaram um carregamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que receberiam R$ 6 mil pelo transporte. Pai e filho foram presos em flagrante. No interior do Ceará, câmeras de monitoramento flagraram um arrastão em um bar localizado em um posto de combustíveis. As imagens mostram o momento em que 4 homens chegam em 2 motos e anunciam um assalto. Um dos suspeitos atira para cima a fim de amedrontar as vítimas, que tentavam fugir do local. De acordo com a Polícia Civil, uma pessoa foi presa e um menor apreendido. E agora uma cena captada por uma câmera de segurança em Mogi-mirim, no interior de São Paulo. Um menino de 5 anos corre pela calçada quando é abordado por um motoqueiro. O homem pede o celular para a criança, que entrega. O ladrão finge mexer no aparelho, mas vai embora com ele. O garoto fica sem entender o que aconteceu e depois percebe que foi roubado e corre para casa. E olha só, gente, no Ceará, pelo menos 10 praias voltaram a ser atingidas por manchas de óleo. Entre elas, a de Canoa Quebrada, em Aracati. Os órgãos ambientais ainda não sabem a origem desse material e estão investigando o caso. A Marinha do Brasil informou que vai enviar as amostras para análise. Já o IBAMA disse que tomou conhecimento do aparecimento das manchas e que vai realizar uma vistoria nas praias. Em São Luís, no Maranhão, um muro desabou e atingiu apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 80 famílias tiveram que deixar o local. A chuva que atingiu a região metropolitana de São Luís na noite dessa quarta-feira causou vários estragos. No residencial Piancó, que faz parte do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, parte do muro de uma rua desabou e atingiu os fundos de alguns apartamentos térreos do condomínio. Já estava previsto isso, todo mundo sabia que ia acontecer. E agora aconteceu. Com a estrutura de alguns apartamentos danificada e a forte chuva que caiu na região, cerca de 80 famílias tiveram que deixar o condomínio. Homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil vieram no local para resgatar as famílias que ficaram desabrigadas. Agora, a Defesa Civil e os bombeiros avaliam se há riscos de a estrutura dos blocos do condomínio desabarem. Os imóveis permanecem interditados. A Secretaria de Cidades daqui do governo do Maranhão, ela vai fazer o escoramento dessa parte que houve o rompimento do muro, que houve o colapso, para que se mantenha a estabilidade do terreno e a segurança dos imóveis. Várias casas da rua em que o muro desabou também estão sendo monitoradas, porque podem ser afetadas com o desmoronamento da rua.
Agora, olha só que imagem impressionante. Em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, uma piscina gigante de fibra de vidro saiu voando da loja em que estava em exposição e foi parar no meio da rua. A piscina ficava presa, aí você vê na imagem, olha, a cabos de aço, mas mesmo assim levantou voo. Ela quase atingiu 2 carros que passavam pela avenida. Por causa do vendaval, a cidade ficou sem energia elétrica por cerca de 1 hora. O Rio de Janeiro fez hoje jus ao título Rio 40 graus e a sensação térmica chegou a 48 graus. Para quem pode aproveitar a praia é bom, né? Mas e para quem precisa encarar ainda mais calor no trabalho, como é que fica? Vento forte. Foi assim praticamente o dia todo no Rio. Mas não se engane. Sabe qual foi a temperatura máxima? 40 graus. É tanto calor que até os termômetros ficaram confusos. Este, no início da tarde, já estava nos 44 graus. Quem pôde, correu para a praia. E só quis saber de água. Mas seu João não teve escolha. Dono de uma padaria, teve que trabalhar o dia todo cercado por 2 fornos. A temperatura deles, 160 graus. Ah, isso é quente de verdade. O forno não para. De 6 horas da manhã até 9 horas da noite, 15 minutos saindo pão, os fornos ligados direto. Tem que aguentar. Aliás, a gente é pago para isso, né? Para aguentar. Sorte mesmo tem o Kenzo. Ele é estoquista de um depósito de bebidas e gelo. Convive com uma temperatura de menos 2 graus. Um luxo que nessa época do ano é para poucos. Melhor que isso não tem, né? Tá ótimo demais. Trabalho mais invejado com certeza. A semana do Carioca foi quente. Nos últimos dias, os termômetros se mantiveram sempre acima dos 35 graus. Dias típicos de verão. Só que o calorão desta quinta-feira não é por acaso. A previsão do tempo diz que vem frente fria por aí. Mas será mesmo? Hoje a gente tem o começo da aproximação de uma frente fria. Então a gente está com os ventos um pouco mais intensos por conta dessa aproximação da frente fria. E essa aproximação também ocasiona um aumento da temperatura também. A queda a partir de amanhã deve ser de aproximadamente 10 graus, o que já ajuda. Afinal, no verão 40 graus do Rio, até a temperatura baixa é alta. Não é frio. São Paulo... Frio é 20 graus, 10 graus, tá bem quente aqui, bastante. A gente que é do sul, 30 graus não é nada de frio, tá louco? Vamos então à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Amanhã esse calorão continua em grande parte do Brasil. Agora no Rio, que hoje chegou aos 40 graus, como a gente viu na matéria anterior, a temperatura começa a cair, mas o tempo continua abafado. Olha só, 36 graus amanhã e 33 graus no sábado. Em Minas Gerais e no Espírito Santo o dia vai ser quente, mas chove em pontos isolados. Já em São Paulo a temperatura cai, a máxima não passa dos 25 graus e pode chover a qualquer hora do dia. No sul não vai ser diferente, já que a chegada de uma frente fria e a chuva forte dos últimos dias derrubaram as temperaturas. Amanhã, essa chuvarada se concentra entre o Paraná e Santa Catarina. E a chuva que caiu ontem em Fortaleza deixou ruas alagadas e motoristas tiveram dificuldades de transitar em algumas ruas. Uma árvore até caiu em cima de um carro. E hoje ainda choveu por lá e amanhã os acumulados de chuva devem ser mais expressivos. Então, atenção redobrada para quem mora nessas regiões. No litoral o sol aparece, mas à tarde tem uma chuva fraca e passageira. No centro-oeste o tempo fica nublado e chuvoso. Na região norte a mesma coisa. Em Manaus a máxima pode chegar aos 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Aqui em São Paulo também temos temperaturas bem altas, como você viu. E para quem mora nas ruas, o calor não chega a ser um problema. O que eles reclamam mesmo é de não ter um teto para morar. A dona Zilda vive nas ruas de São Paulo e gosta do calor. Esse calor aqui te assusta? Não, eu adoro calor. Eu sou da terra quente mesmo, já nasci no lugar quente mesmo. E não é diferente para muitos que estão na mesma situação em várias regiões da cidade de São Paulo.
Mesmo os termômetros marcando 34 graus, eles não reclamam. Esse calor para mim está ótimo. Nasci no Nordeste, eu gosto de calor. Agora você quer ver eu me incomodar no frio. Então um sol quente, quentinho, bom. Tranquilo. Lavei roupa. O que realmente incomoda quem está em situação de rua é não ter um teto. Seu Vanderlei perdeu o emprego com carteira assinada. Começou a fazer bicos, mas não deu para manter o aluguel. Aí não teve jeito. Precisou abandonar a casa em que morava com a família e achar um canto nas ruas de São Paulo. Mais importante na nossa vida é o emprego, né? Nosso cantinho, nossa casa, né? Voltar aquela vida como era antes, né? E a gente assim, desempregado, né? Vive nessa... Assim, dói no coração de cada pessoa, né? Varia de coração de cada pessoa, mas, na minha opinião, ver minha família nessa situação é ruim mesmo. Vanessa sente falta da rotina de uma casa. Para ela, não ter um lugar para dar banhos nos filhos é o que mais dói. O mais difícil é quando chega a noite, né? E você fica pensando, onde eu vou dormir, né? É muito difícil. Vanessa, Vanderlei, Anísio, Francisco, eles são retrato de uma realidade que piorou e muito com a pandemia. O Censo 2021, divulgado pela Prefeitura de São Paulo, provou isso. Atualmente, mais de 31 mil pessoas vivem nas ruas da capital paulista. Em 2019, eram pouco mais de 24 mil, um aumento de 31%. 34% dizem que estão nas ruas porque tiveram conflitos familiares, 29% pela dependência de álcool ou outras drogas e 28% afirmam que estão nessa situação porque perderam o emprego e a renda. Outro problema para quem mora nas ruas é conseguir o que comer. É por isso que desde as primeiras horas do dia o entorno dessa ONG fica assim, cheio de pessoas em busca de um prato de comida. Todos os dias, o seu Robson e a equipe do movimento distribuem 1.800 marmitas aqui no centro de São Paulo. 1.400 aqui na frente da sede do movimento e 400 na Praça Princesa Isabel, na região da Cracolândia. Morador de rua não quer albergue, ele não quer encarar a fila para estar pegando uma marmita, ele não quer estar sendo humilhado na rua. Ele quer trabalho, moradia e dignidade. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e boa noite. Você fica agora com o Sensacional com a Daniela Albuquerque. Uma ótima noite para você.